Olá, queridos irmãos e irmãs. Hoje, quinta-feira, dia 18 de janeiro, o evangelho que vamos meditar hoje se encontra em Marcos, capítulo 3, versículos 7 ao 12, que diz assim: Naquele tempo, Jesus se retirou para a beira do mar, junto com seus discípulos. Muita gente da Galiléia o seguia, e também muita gente da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia, do outro lado do Jordão, dos territórios de Tiro e Sidônia, foi até Jesus porque tinham ouvido falar de tudo o que ele fazia. Então Jesus pediu aos discípulos que lhe providenciassem uma barca, por causa da multidão, para que não o comprimisse. Com efeito, Jesus tinha curado muitas pessoas e todos os que sofriam de algum mal jogavam-se sobre ele para tocá-lo. Vendo Jesus, os espíritos maus caíam a seus pés, gritando: Tu és o Filho de Deus. Mas Jesus ordenava severamente para não dizerem quem ele era. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, a fama de Jesus se espalhou. A fama de Jesus, os comentários acerca daquilo que Jesus fazia, isto é, as curas, os milagres que ele realizava, a notícia se espalhou. A notícia se espalhou. E por conta disso, uma grande multidão ia atrás dele. Ia atrás dele. Por conta das curas, por conta dos exorcismos que Jesus realizava. Os espíritos maus que caíam aos seus pés gritando: Tu és o Filho de Deus. Veja, os espíritos malignos sabiam quem era Jesus. E aqui tem um detalhe muito interessante. Por quê? Porque os espíritos malignos sabiam quem era Jesus. Mas muitos daquele povo, daquela multidão, não sabiam quem era Jesus. Os espíritos maus sabiam que Jesus era o Filho de Deus. Mas muitos daquela multidão não sabiam que Jesus era o Filho de Deus. Interessante é a ordem de Jesus. É a ordem de Jesus. Jesus ordenava severamente para não dizerem quem ele era. Isso aqui é um detalhe importante no Evangelho de Marcos, por quê? Porque todo o Evangelho de Marcos vai ser perpassado por uma pergunta fundamental. E qual é esta pergunta fundamental? A pergunta fundamental que perpassa todo o Evangelho de Marcos é: quem é Jesus? Quem é Jesus? E todo o Evangelho foi escrito para responder essa pergunta. Quem é Jesus? Os espíritos malignos sabiam quem era Jesus. Mas interessante, Jesus proibia os espíritos maus de falar. Por quê? Porque, interessante, toda a pedagogia de Jesus, porque até mesmo as curas, os milagres, os exorcismos que o Senhor realizava, isso tinha como objetivo levar as pessoas a uma experiência de fé com Ele, para que estas, fazendo a experiência, conhecessem que Ele é o Filho de Deus. Então veja, como é importante levar as pessoas à fé e ao conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque senão as pessoas podem até ir atrás de Jesus. Isso acontece. As pessoas podem ir atrás de Jesus sem conhecê-lo verdadeiramente, sem ter o verdadeiro conhecimento de Cristo. E por quê? Porque as pessoas muitas vezes elas podem parar no que os outros dizem, no sentido de que ele cura. Vá atrás dele que ele pode curar. Vá atrás dele que ele pode realizar o milagre. Vá atrás dele que ele pode te dar isso, que ele pode te dar aquilo.
mas a pessoa mesmo não ter feito ainda uma experiência do encontro pessoal com Cristo. Então, se a pessoa busca Jesus, mas ainda não teve verdadeiramente aquele encontro, aquela experiência com Ele, ao ponto de chegar ao seu conhecimento, então falta o essencial. Falta o essencial. No mundo de hoje, na sociedade de hoje, muita gente diz que crê em Deus, mas ainda não tiveram essa experiência e precisa. Por isso que nós estamos aqui todos os dias meditando a palavra de Deus, né? Por isso e para isso a igreja existe, para levar as pessoas ao conhecimento de Cristo, para fazer discípulo de Cristo todos os povos e nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É isso. Jesus verdadeiramente é o Filho de Deus, mas muitos ainda não o conhecem. Que Deus abençoe você, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.